Então, eu gostaria de compartilhar um texto aqui com vocês. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. No Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos 7. Evangelho Marcos, que está em Marcos 7, 31. Quem encontrou, fala glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, fala legacy. Vai para o legacy que você vai aprender a encontrar. Amém? Jesus cura um surdo. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. Repete comigo, surdo. Não, vamos repetir com força. Surdo e com dificuldade de fala. E lhe pediram que impusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão. Fala assim, afastou da multidão. Para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá. Repete comigo, Efatá. Que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e dizia repetidamente, tudo o que ele faz é maravilhoso. Repete comigo, tudo o que ele faz é maravilhoso. De novo. Tudo que ele faz é maravilhoso. Aleluia. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Glória a Deus. Aleluia. Já tem 2 meses que Deus está ministrando essa palavra no meu coração. E para quem gosta de anotar, desbloqueando os nossos ouvidos espirituais. Hoje o Senhor vai falar com nós, comigo e com você. Eu não sei se é só eu que tenho essa sensação, que às vezes passo por isso, mas talvez tenha alguém aqui que também compartilha desse sentimento. Irmãos, tem dias que passa na minha cabeça assim, Jesus não está me ouvindo. É só eu que sinto isso? Ou tem alguém que compartilha desse sentimento? Ah, que bom que tem a Nicole. A Rafa também. Tem mais pessoas. Eu não estou sozinha no barco. Gente, por várias vezes eu sinto isso. Jesus não ouve minhas orações. Ou ele está falando e eu não estou escutando. Aí meu marido fala, Jesus está te ouvindo, neném. É você que não está escutando. Aí eu falei, é mesmo, neném, você está certo. Então eu devo estar surda. Meu marido sempre fala, Jesus está falando, eu sei que não está escutando, neném. Então eu falei, eu estou surda. É isso. Então esse sentimento, às vezes, quando vem em mim, ele toma conta do meu coração. E eu sou tomada por esse sentimento que Jesus não está me ouvindo. E minhas orações não estão surgindo efeito. E por aí vai. Mas aí, graças a Deus, que eu tenho um marido que é uma bênção, que sacode e eu falo, epa, eu sei que não está escutando. Glória a Deus por isso. Me ponham no prumo no 3, 2, 1. Mas o que acontece? Às vezes, eu estava falando com uma amiga minha, fonoaudióloga, eu já trabalhei no CAPS, e eu tenho vários amigos nessas áreas. E eu estava explicando para ela. Ela estava me explicando, aliás. Eu perguntei para ela, como é que funciona a pessoa que é surda e tem dificuldade de fala? Aí ela me explicou profissionalmente falando, e eu expliquei para ela a respeito do que eu queria ministrar. A Thalita. Beijo para você, Thalita. Ela está me acompanhando. E ela me falou assim, Fernanda, naquela época, não tinha ainda o quê? Fonoaudióloga. Não tinha ainda a língua de sinais naquela época.
Então, geralmente, o surdo, ele era mudo, ou você vai ver algumas outras traduções, gago, dificuldade de fala. Por quê? Se ele não escuta, ele não consegue falar. Então, naquela época, era assim, a maioria das pessoas que eram surdas também tinha a dificuldade de fala, ou falava de uma forma muito ruim, que não era compreendida. Então, então isso é um fato. Ela é um fato, profissionalmente falando para você. Então, eu comecei a pensar, como isso deveria ser difícil para esse homem, ou para as pessoas que passam por isso. Eu sou muito falante, né, irmãos? Eu não consigo imaginar eu calada. É muito difícil. Então, eu falei, Jesus, fala comigo nisso aí. Ou seja, se você não consegue ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir falar a linguagem do céu. Por quê? Porque a palavra fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se seus ouvidos estão bloqueados, você então não vai ter uma linguagem de fé. Você vai ter uma linguagem matadora. Uma linguagem que não se conecta com a linguagem do céu. E eu achei isso, meu Deus, é isso mesmo. E aí eu fui para esse texto que eu acabei de compartilhar com vocês, que está no Evangelho de Marcos. E aí eu falei, vamos refletir sobre esse texto. E aí eu comecei a ler o texto, aí eu pensei, opa, peraí, antes de Jesus vir aí, nessa cidade, que em algumas outras traduções vai falar Decápolis, que é 10 cidades, Jesus já tinha estado aí antes, irmãos. Vou trazer aqui uma lembrancinha para vocês. Sabe quando Jesus esteve aí antes? Vocês vão lembrar. Quando ele foi lá e expulsou um demônio dos gadarenos, ali na cidade de Gadara, tinha um homem que vivia atormentado por muito tempo, endemoniado, e ninguém dava conta de fazer nada. Então, nessa época, Jesus foi aí. E aí, o que Jesus fez? Ele expulsou esse demônio, e aí mandou para os porcos. E os porcos foram e caíram, deram maior prejuízo. O que é que aconteceu? O povo dessa cidade não queria mais Jesus lá. Lá e no Evangelho de Marcos. Eles não queriam mais Jesus lá, porque eles acharam que eles teve muito prejuízo. Porque eles perderam os porcos. Só que quem Jesus libertou, que foi esse endemoniado gadareno, ele falou assim para Jesus, deixa eu ir com você. Deixa eu te seguir. O que Jesus falou para eles? Jesus falou assim, não, volta para os teus. Ou seja, traduzido em linguagem Fernanda de hoje. Volta para a sua casa e vai falar do que eu fiz para você. Então, esse endemoniado, que há pouco tempo era uma vergonha, esse endemoniado que há pouco tempo as pessoas falavam que ele estava possuído, que dava prejuízo, agora se torna um missionário. Não está escrito isso na Bíblia, mas você vai entender, junto comigo, na conclusão que eu quero chegar. Não está lá escrito, o endemoniado virou um missionário. Mas não precisa nem de estar escrito, sabe por quê? Porque agora Jesus volta nessa cidade, e Jesus é bem recebido, e não é só bem recebido. As pessoas dessa cidade traz um outro homem para falar assim, ó, se você impuser as mãos sobre ele, ele vai ser curado. Então, isso fez eu pensar que esse gadareno, que era o gadareno endemoniado, foi um missionário, sim. Com certeza, ele compartilhou nessa cidade. Imagina uma pessoa que era possuída por demônios, não era um não, era uma legião. E foi expulso. Imagina, eu estou imaginando eu lá. Eu reunia todo mundo. Bora, gente, quer aí que eu quero falar o que aconteceu. Eu fazia altas reuniões. Eu imagino que esse gadareno, ele fez altas reuniões e divulgou para a cidade inteirinha do milagre que ele viveu. E com certeza, aquelas pessoas que ouviu e testemunhou o milagre daquele gadareno, ficaram impactadas. Então, ele fez o quê? Ele preparou o terreno para quando Jesus voltasse. E aí, essas pessoas
Então, vai chegar no texto agora. Essas pessoas trouxeram esse surdo e com dificuldade de fala, ou em outras traduções vai falar que ele era gago. Por quê? Porque elas já tinham ouvido esse testemunho desse missionário. E aí essas pessoas trazem esse surdo e com dificuldade de fala. E o que o texto vai falar? Vai falar o seguinte, irmãos. Olha, nós trouxemos esse homem aqui, boas intenções a deles. Eles reuniu e levou para Jesus. Nós trouxemos esses homens aqui, esse homem aqui, para Jesus impor as mãos nele e ele ser curado. É muito interessante esse pedaço. Sabe por quê? Porque eles tinham um método. Eles estavam falando para Jesus assim: eu quero que o Senhor imponha as mãos sobre esse surdo. Talvez você está esperando um método, mas Jesus não é um método. Ele faz cada milagre diferenciado. Ele faz um milagre personalizado. As pessoas veem com método para Jesus. Não, Jesus, você impõe as mãos sobre esse surdo e ele vai ser curado. Claro que ele vai ser curado. Mas, para cada pessoa, para cada história, Ana, Jesus tem a sua metodologia. E a metodologia de Jesus não é terrena, não, irmãos. A metodologia de Jesus é a metodologia do céu. Não é padronizado, não. Às vezes nós colocamos na caixinha como Deus tem que fazer. Às vezes nós idealizamos um milagre quadradinho. Não, Jesus, eu tenho que fazer assim. Só tem que fazer daquele outro jeito. Mas e se Jesus quiser fazer diferente? Ele é Jesus. Então, se você tem idealizado o seu milagre, deixa Jesus fazer do jeito que Ele quer. Porque aqui as pessoas estavam com boa intenção. Elas estavam. Mas Jesus não queria fazer do mesmo jeito, presbítero William. Jesus personalizou aquele milagre. Jesus falou, eu vou fazer diferente. É claro que se ele impôsse as mãos, ele seria curado. Mas nós estamos falando de um Jesus que é individual. Ele não trata em série, ele trata pessoalmente. E isso é tão lindo. Ele podia muito bem tratar em série. Tratar todo mundo igual. Não, ele olha para a sua dificuldade. Ele olha para o que você está passando como uma pessoa específica e vai fazer um milagre de acordo com aquilo que você está precisando. Não é um padrão, não é uma metodologia, não. É o quê? É trabalhando na sua limitação específica. Que coisa mais linda que eu fui ver isso e eu fiquei assim impactada com esse texto. E Jesus quer falar com você hoje, amém? Glória a Deus. Eu me empolguei, gente, é só a tradução. Eu me empolgo. A palavra de Deus é linda demais. Glória a Deus. Olha, já passei da introdução, fui para o primeiro ponto, sem falar para vocês. Esse é o primeiro ponto que eu falei para vocês. Jesus tem seus próprios métodos de trabalhar. Está em Marcos 7:32. Jesus não trabalha na nossa lógica. Aquelas pessoas falaram para Jesus como ele devia fazer. Mas Jesus não trabalha com metodologia terrena. A sua metodologia é do céu. E ele vai personalizar cada milagre. Aleluia! Segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês hoje primeiro foi, Jesus tem seus próprios métodos. Segundo Jesus vai afastar da multidão para ficar sós com você. Está escrito aqui, ó. Vamos ler aqui. E Jesus, no versículo 33, e Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. E às vezes, nós não entendemos esse processo, irmãos. A multidão é uma bênção. Eu sou suspeita de falar, porque eu amo gente. Eu amo estar perto de gente. Por mim, minha casa vive cheia o tempo todo. Eu amo pessoas. Mas tem horas que Jesus vai te tirar de perto das pessoas e vai te separar. Não foi outra pessoa, foi Jesus que fez isso. Jesus tirou ele perto da multidão. Para quê? Porque o que Jesus queria fazer nele
a multidão não ia ter estrutura para ver o que ele ia fazer. Jesus precisava de um tempo a sós com aquele homem. Aquele homem, nós estamos falando de um homem surdo e com dificuldade de fala. Então, Jesus tinha que criar uma metodologia diferente. Então, ele fica a sós com aquele homem. E muitas vezes na nossa vida, Jesus vai preparar esse tempo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não vai conseguir se separar das pessoas. E aí o que Jesus faz? Jesus cria situações para ficarmos só. Para fazermos a gente refletir. Para a gente pensar mais nele. Para a gente buscar a presença dele. Para a gente ter tempo de meditar na palavra dele. Porque às vezes, se Jesus não interferir, a gente não vai conseguir separar esse tempo. Às vezes, se Jesus não tem uma interferência, nós não vamos conseguir, Jéssica, separar esse tempo. E o que Jesus vem? Jesus, na sua infinita sabedoria, vem e cria uma situação para nos colocar mais perto dele. E aí, passa muitas coisas na nossa cabeça, queridos. Passa na nossa cabeça, eu fui esquecido. Na minha passa. Vocês é muito santo, irmãos, eu não sou, não. Na minha passa. Eu fui esquecida. Fui excluída. Passa cada coisa na nossa cabeça, pelo menos na minha, quando Deus pega eu de jeito e coloca longe das pessoas. Passa muita coisa. E às vezes nós criamos coisas na nossa cabeça e acreditamos naquilo que a gente criou, que é o pior. Só que Jesus está tirando esse tempo para trabalhar no seu interior, Carla. Coisas que a gente precisa trabalhar. Coisas que a gente precisa amadurecer. Coisas que nós precisamos crescer. E quando nós estamos a sós com Deus, o que acontece? Nós crescemos, Eliezer. Quando Deus cria situações que nos permite ficar sozinho, é Deus trabalhando na nossa dependência de Deus. É Deus falando, confia em mim, confia no processo que eu tenho. Só que isso na prática, irmãos, é muito difícil. Falando na teoria, é a coisa mais linda do mundo. Mas na prática, né, Rafa? É totalmente diferente. Mas é nessa hora que você tem que fazer como o rei Davi. Falar para a sua alma que quem governa a sua alma é o Espírito Santo. É nessa hora que você deve lembrar a sua alma que o Espírito Santo é que te governa, que a sua dependência é de Deus. É nessa hora que você tem que pegar a palavra de Deus. É nessa hora que o inimigo jogar seta na sua mente, você pegar a palavra de Deus e começar o quê? A profetizar a palavra para você. É você pegar a palavra, Clarita, e orar a palavra. Meditar na palavra. Orando para você. Colocando em primeira pessoa, Clarita. E eu te garanto que as setas vão sumir. Mas esse tempo a sós com Deus é um tempo que nós não podemos fugir. Obrigado, Diácono Mirim. É um tempo de crescimento. É um tempo de isolamento, sim. Mas as nossas raízes estão crescendo. Ninguém está vendo. Mas as nossas raízes estão crescendo. Ninguém está vendo. Mas a nossa fé está aumentando. Ninguém está vendo. Mas nós começamos a caminhar no sobrenatural de Deus. Ninguém está vendo. Mas a nossa fé está sendo avivada. Então é nesse processo de isolamento, longe da multidão, que o Espírito Santo começa a imprimir o caráter de Cristo em nós. É nesse processo que nós somos lapidados à imagem e semelhança de Deus. Não foge, não foge, não corre desse processo. Aleluia, glória a Deus. Isso aí, glória a Deus. Bebeu uma água, né, irmão? Eu quase não grito. Terceiro ponto.
Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse terceiro ponto. Jesus deu um comando. E hoje Jesus quer dar esse comando para nós. Jesus deu um comando, quer ver? Vou ler aqui para vocês. Está no versículo 34. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir. Quando que o homem passou a ouvir? No mesmo instante. Efatá. Efatá é algo sobrenatural. É uma palavra aramaica. Você vai ver Jesus falando em aramaico só 3 vezes. Talita cume, naquele milagre. Então, em lugares específicos. É a 3ª vez que Jesus fala em aramaico. Ele não falou em outra palavra, em aramaico. Os demônios têm certeza do que eles estavam escutando. Então, efatá significa abrir. Mas não é só abrir, é abrir completamente. É abrir integralmente. É totalmente, abra-se. E hoje, o Espírito Santo quer dar essa ordem de efatá. Não só sobre os nossos ouvidos espirituais, não, mas sobre cada área da nossa vida. Efatá para aquela porta que está trancada e não abre, e você tenta enfiar o pé na porta para abrir, e não vai não, nem com a polícia. Mas quando o Espírito Santo dá uma ordem, como Jesus gritou, efatá, e imediatamente, quem está escrito na palavra de Deus foi 1 hora depois? Não, a palavra de Deus fala imediatamente. Os ouvidos foram desbloqueados e, consequentemente, a palavra foi destravada. É o que está escrito, eu não estou inventando isso não, irmãos. Pega a tua Bíblia e lê, e imediatamente, efatá. Desbloqueando os nossos ouvidos espirituais, desbloqueando aquilo que nos impede de buscar a presença de Deus, desbloqueando áreas das nossas vidas. Você já viu algo bloqueado, irmãos? Gente, que coisa mais horrível, que coisa mais difícil. Eu estou falando não só de vida espiritual, no natural. Cano. Alguém já teve aqui um cano bloqueado pelo amor de Jesus? Quando o cano bloqueia, quando a neve congela o cano e bloqueia, sai, gente, dá tudo errado na casa. Nossa, você não consegue fazer nada. Bloquear isso é algo que te paralisa quando está bloqueado. Não só os ouvidos, mas a nossa vida quando está bloqueada. Até quando bloqueia o celular, alguma coisa assim, eu não tenho muita paciência não, irmãos. Graças a Deus, meu marido tem. Mas tem hora que tem vontade de pegar o celular quando está bloqueado, você precisa de usar. Por quê? Paralisa, você fica parado. É como se todo mundo ao seu redor estivesse andando e você está no mesmo lugar. Essa é a sensação que a gente tem, amém? Mas vamos lá. Glória a Deus. Estou olhando o relógio. Estou bonitinha no horário. A palavra efatá é uma palavra aramaica, como eu já disse, que aparece no Novo Testamento. Além da cura física, tem um sentido espiritual. Efatá, abertura dos ouvidos espirituais, para ouvir a voz de Deus. Libertação para falar. Por que Jesus curou primeiro os ouvidos? Por quê que Jesus curou primeiro os ouvidos? Eu até falei isso no começo. Por quê? Porque quando Jesus, primeiro, coloca a mão nos ouvidos, quando ele escuta, ele vai o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando os nossos ouvidos são desbloqueados, ouvimos a palavra de Deus, e a nossa forma de falar é destravada. Porque nós não falamos mais olhando para a circunstância, Jéssica. Nós falamos olhando para o que a palavra de Deus diz. Nós não falamos mais
baseado no que está acontecendo. Nós falamos de acordo com o que ouvimos. E se eu ouço a palavra de Deus, a minha fé é aumentada. Cada vez que eu ouço a palavra de Deus, a minha fé é aumentada. E quando a minha fé é aumentada, Felipe, eu tenho uma linguagem de fé. O povo acha que a gente é doido. Quando você tem uma linguagem de fé, prepara-se para ser confundido com doido. E daí, irmãos, você tem uma linguagem do céu. Porque você está ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus a gente não compreende aos olhos humanos. Muitas coisas vão ser loucuras. Amém? Glória a Deus, irmã. Estamos juntos? Aleluia. Bora lá, vamos continuar. Deus, porque Jesus cumpriu primeiro os ouvidos, né? Porque quem não ouve a voz de Deus tem dificuldade de testemunhar e confessar e proclamar a palavra de Deus. Não basta somente seus ouvidos serem desbloqueados. Presta atenção. Não basta somente seus ouvidos serem desbloqueados. Você precisa estar na frequência do céu. Cadê o presbítero James? Pode vir cá me ajudar? Eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui que eu vou fazer. É algo bem simples, mas que vai falar com você. Está ali naquela sacolinha azul. Não basta somente os seus ouvidos ser desbloqueados. É uma bênção. Mas você tem que sintonizar na frequência do céu. Além dos seus ouvidos serem desbloqueados, você precisa sintonizar na frequência do céu. Porque se você não sintonizar na frequência do céu, vamos ver como que vai acontecer. Vamos ver se vai dar certo. Os ouvidos foram desbloqueados, certo? Mas está mal sintonizado. Olha o ruído. Alguém está escutando alguma coisa com clareza? Alguém consegue entender alguma palavra que está sendo falada? Alguém consegue? Os ouvidos foram desbloqueados. Mas a sua frequência ainda não foi ajustada com a frequência do céu. Mas quando nossos ouvidos são desbloqueados e a gente muda a nossa frequência, a gente sintoniza na frequência do céu, vocês vão ver agorinha o que vai acontecer. Presta atenção. Quando seus ouvidos são desbloqueados e você sintoniza na frequência do céu. Espera só um minutinho. O Deus que faz o cego ver está passando por... Quem está entendendo? Passando por aqui. Esse Jesus é o mesmo Jesus de hoje. Basta você sintonizar na frequência certa. Quando você sintoniza na frequência certa, você ouve o quê? Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. É o Deus do sobrenatural, irmãos. Canta esse pedacinho comigo. Creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Pode desligar. Quando nós sintonizamos na frequência errada, vamos ouvir o quê? Ruídos. Nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Olha aqui, presta atenção. Se eu não sintonizar na frequência certa, vem interferência. A voz não é clara, eu não consigo compreender. Mas se eu sintonizar na frequência do céu, eu vou ouvir
e eu vou me mover no que o Espírito Santo está falando. Aleluia! Deus nunca parou de falar. Anota aí, para quem gosta de anotar. Deus nunca parou de falar. O problema é que você não está sintonizado na frequência. Eita, que é forte! Deus nunca parou de falar. O problema é que você não está sintonizado na frequência certa. Presta atenção nisso. O céu está transmitindo o tempo todo. O Espírito Santo é o sinal. E os nossos corações é a antena. Quem ajusta a frequência recebe a direção. Quem ajusta a frequência recebe a direção, que impede os ruídos. Efatá é um comando que remove bloqueios de frequência. A frequência errada gera murmuração, confusão, opinião carnal, palavras sem vida. Quando você pega esse rádio e coloca numa frequência que não está legal, o que acontece? Quando você sintoniza os seus ouvidos numa frequência ruim, a murmuração vai vir. Você vai começar a murmurar de tudo. Por quê? Porque você sintonizou em algo que não é a frequência do céu. Então, de repente, você começa a murmurar. Quando a sua sintonização está errada, você começa a ficar sem fé. Porque você não está sintonizada no que Deus está falando. Você sintonizou nos ruídos do mundo. Você se sintonizou nos ruídos do medo. Você se sintonizou nos ruídos da ansiedade. Mas quando você ajusta a frequência para a frequência do céu, o medo vai embora. A dúvida vai embora. A ansiedade dá lugar para a fé. Porque você não está ouvindo qualquer frequência. Você está ouvindo a frequência do céu. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo. E não é só ouvir, não, irmãos. Você ouve e obedece. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar um comando e você vai obedecer. O próximo passo que você vai dar, você precisa ter obedecido o primeiro. Porque senão Jesus não vai falar o outro. Então anota aí. Jesus falou, eu ouvi, eu obedeci. Qual é o próximo passo, Espírito Santo? Você obedeceu, ele vai te falar. O próximo passo é isso. Jesus falou, eu obedeci. Mas, se o Espírito Santo te der um comando, você ouve. Porque os seus ouvidos já foram desbloqueados. Efatá. Mas, se você não obedece, para que ele vai continuar falando, Jéssica? Para quê? Se você não está obedecendo, se você não está sintonizando na linguagem do céu. Estou escutando um eco. Sem problema. Então, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? A frequência ajustada na sintonia certa gera profecia, direção e vida. A autoridade espiritual nasce de sintonia, não de volume. Uma autoridade espiritual, ter autoridade espiritual não é sobre o volume que você fala. Eu falo alto, mas isso não significa que eu tenho autoridade espiritual. Meu marido fala baixinho. Mas isso não significa que ele não tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual é quando você está ajustado na frequência certa, Felipe. Quando você ajusta a frequência certa, Felipe. A gente não consegue explicar o milagre, Felipe. Como é que foi? Não sabe explicar. Por quê? Porque foi Jesus que fez o milagre. E muitas coisas que Jesus fez, a gente não consegue explicar. Como foi o caso desse surdo e esse mudo. A gente não se explica. A gente só testemunha, Felipe. A gente só compartilha, Rafa. Porque é Jesus fazendo o milagre. E o milagre não é colocado em caixinha. Ninguém coloca o milagre de Jesus na caixinha. Não consegue se explicar. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que tudo que ele faz é o quê? Maravilhoso. Repete comigo. Tudo que ele faz
É maravilhoso. É maravilhoso, está escrito na palavra do Senhor. Então, precisamos de estar ajustados na frequência do céu. Aleluia! Então, a partir de hoje, você chegar na sua casa, você vai sintonizar na frequência certa, na frequência do céu. E você vai começar a falar o quê? A linguagem do céu. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. E os seus ouvidos foram desbloqueados. Aleluia. Efatá essa noite para você. Efatá na sua vida financeira. Efatá na sua vida espiritual. Efatá na sua vida emocional. Efatá naquilo que está trancado. Efatá na sua vida espiritual, Jéssica. Efatá. Desbloqueado. Todo bloqueio sendo desbloqueado em nome de Jesus. Todo bloqueio sendo cancelado no poder do nome de Jesus. Hoje é noite de efatá. Hoje é noite de nós desbloquearmos a nossa vida para começarmos um ano de 2026 sintonizados na frequência do Espírito Santo. Chega de ouvir frequência ruim. Chega de ouvir frequência de murmuração. Chega, basta, para. Chega de ouvir frequências que sugam a nossa fé. Chega de ouvir frequência que engole a nossa fé, que nos desanima. Chega de ouvir frequência que nos desmotiva. Comece a ouvir a frequência que alinha a vontade de Deus com a sua. Comece agora a sintonizar na frequência que te coloca para cima, que coloca você no centro da vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar. Aleluia, estou aqui no horário. Quarto ponto. Está terminando, irmãos. Eu já estou com calor. Glória a Deus. Quando os nossos ouvidos espirituais são desbloqueados e sintonizados na frequência do céu, a nossa comunicação é clara e acessa os corações. Porque agora você fala alinhado com o que você ouve. Então, a linguagem de fé. Porque tudo o que Deus faz é maravilhoso. Em Marcos 11, 23, a gente vai ver isso. É um outro texto, mas eu fiz questão de mencionar. Porque é o texto que fala assim: tudo o que você disser e não duvidar no seu coração, é do texto da montanha. Tudo que você disser e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. É uma ordem que está falando para, se tiver fé para mover a montanha, vai mover. O que está falando? Tudo que você disser. Só que às vezes a gente pensa que é só o que a gente fala aqui dentro da igreja. Não é, Carol. Tudo que você fala, a todo tempo, Carol, é sua fé falando. Não é só o que você fala dentro da igreja, lá na sua casa, não. Mas o que você fala a todo tempo, a sua fé está falando. Eu não posso falar a palavra de vitória na igreja e sair da porta para fora e falar a palavra de derrota. Não, isso não é a linguagem de fé. E quando a gente ajusta a frequência, nós vamos falar de fé o tempo todo. É a linguagem de fé dentro da igreja. É a linguagem de fé no trabalho. É a linguagem de fé numa situação difícil. Por quê? É a nossa fé falando o tempo todo. Então, precisamos estar na frequência ali, certa. Aleluia? Vamos lá. Porque quando os nossos ouvidos são desbloqueados, a voz alinhada à ordem espiritual e ouvidos abertos à frequência ajustada, a boca é destravada. Presta atenção, porque quando os nossos ouvidos são desbloqueados, a voz é alinhada à ordem espiritual, os ouvidos são abertos à frequência ajustada, a nossa boca é o quê? Destravada. Porque quem não ouve Deus
corretamente, não fala corretamente. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, você não vai falar coisas do céu. Como? Se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seus ouvidos já foram desbloqueados, ok? O milagre já foi acontecido. Mas se eu não ouvir a palavra de Deus, como que eu vou ter uma linguagem de fé, irmãos? Se eu não ouço, a primeira coisa é ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se expor à palavra de Deus. Se eu me exponho à palavra de Deus, a minha linguagem vai ser ajustada na frequência do céu. Mas se eu não ouço a palavra de Deus, meus ouvidos já foram desbloqueados. Glória a Deus, o milagre já veio. E para manter o milagre, eu preciso continuar ouvindo. Sabe por quê, Carol? Porque Deus pode te dar um comando aqui para você. Carol, dá um passo para a esquerda. A Carol deu. Ela ouviu e obedeceu. Mas se você não continuar ouvindo a voz de Deus, Carol, Deus vai falar assim para você, agora muda, vai para frente. E você vai continuar indo para esse lado. Precisamos permanecer ouvindo a voz de Deus. Não é ouvir a voz de Deus só um dia, não, Jefferson. É ouvir a voz de Deus, obedecer, estar com os ouvidos prontos para ouvir o próximo passo e obedecer. Porque, não sei, isso acontece comigo, irmãos. Isso acontece, essas coisas acontecem comigo. Com vocês, não. Porque às vezes eu ouço a voz de Deus, obedeço, glória a Deus, deu certo. Mas aí eu quero continuar nesse lugar. Mas aí eu não quero mais ouvir a voz de Deus. E aí Jesus está falando assim para mim, agora não é hora de permanecer aqui. Vai para frente. Mas eu não estou ouvindo a voz de Deus mais. Eu estou satisfeita com isso aqui. E Jesus está me querendo tirar desse lugar aqui. E eu não estou ouvindo. Então, não basta só ter o milagre. Para permanecer, nós precisamos permanecer ouvindo a voz de Deus. Ouviu? Continua ouvindo. Porque Ele vai te direcionar para o melhor da sua vida. Aleluia? Glória a Deus. Vamos continuar. Amém. Aleluia. Talvez você está aqui hoje. E assim como eu queria que o louvor subisse. Gente, eu estou bonitinha, 7h25. Oh, glória. Talvez você estava como eu estava esses tempos para trás. Eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Como meu esposo falou, Fernanda, Deus está falando. Deus está falando com você. Mas você é que não está ouvindo. E ele estava certo. Deus continuava falando comigo, mas era eu que não estava ouvindo. Talvez você está com esse sentimento, como eu estava, que você não está ouvindo a voz de Deus. Talvez seus ouvidos estão bloqueados. E talvez outra área da sua vida está bloqueada, não só os ouvidos. E você se sente paralisado. Eu não sei, mas eu quero te convidar como um ato profético. Esse é o último culto do ano. Vou falar bem sério, bem rasgado com vocês aqui, irmãos. Eu sei que está passando a live, mas tudo bem. Para com isso que está feio. Para de se preocupar com o que os outros vão pensar, com reputação. Para que está feio. Não estou nem aí com o que os outros vão pensar. O que importa mesmo é o que Deus pensa de mim. Ai, meu Deus, eu tenho uma posição na igreja, eu não posso ir lá na frente. Para com isso. Para de preocupar com o que as pessoas vão pensar. O que realmente importa é aquele surdo, como aquele surdo fez. Hoje é dia de desbloqueio. Hoje é noite de desbloqueio. Desbloqueio espiritual. Desbloqueio financeiro. Desbloqueio emocional. Hoje é um dia de você tomar como um ato profético a vinda aqui na frente. Mas eu não vou pegar na sua mão não, irmãos, porque aqui está todo mundo grandinho. Vocês me desculpem eu falar. Está todo mundo grande e hoje eu não vou pegar na mão de ninguém. Você tem que ter a consciência que chega de viver isso. Você tem que ter a consciência de tomar uma atitude profética, de vir aqui hoje e falar, Deus, desbloqueia mesmo. Gente, eu não estou nem aí.
Não estou nem porque os outros vão pensar. Não, eu quero é ser desbloqueada. Eu quero é que minha vida pare ali, ó, onde estava travado. Não interessa qual área. Mas hoje o Espírito Santo falou comigo: Fernanda, hoje é noite de desbloqueio. Hoje é noite de destravamento. Sabe quando a gente... Deus me deu uma ilustração seguinte. Eu não tive tempo de comprar. Sabe o champanhe? Né? O champanhe. Quando você arranca o lacre dele, e ele... É isso, o Espírito Santo usou essa ilustração comigo. Quando a gente arranca o lacre do champanhe, é destravado. E é esse tipo de desbloqueio que o Espírito Santo quer fazer com nós. Desbloquear. Em todas as áreas da nossa vida. Na área espiritual, na área financeira, na área ministerial. Em tudo. Hoje é noite de desbloqueio. E é um convite para toda a igreja. O altar está livre para você. Por favor, não preocupa com reputação, não preocupa com quem está na live. Não, é você, o Espírito Santo. É você e ele sabe qual área você precisa de ser desbloqueado. Mas não perde a oportunidade. É o último culto do ano. Nós vamos iniciar um outro ano, agora, em breve. E você já vai iniciar o outro ano com os ouvidos desbloqueados. Você vai ter só que ajustar na frequência certa. Olha que coisa linda. Então, como atitude de fé, pode vir aqui na frente, os meninos vão ministrar uma canção. E venha como um ato de fé.